Os deuses egípcios que apareceram em Cavaleiro da Lua sumiram da Terra. Mas por quê? E por que que eles têm medo de voltar? Sabia que isso pode ter a ver com ninguém mais, ninguém menos que o Doutor Estranho? E qual a relação desses deuses egípcios com o Pantera Negra? E Thor 4? Será que Gorr, o carniceiro dos deuses, que vai ser adaptado como o vilão de Thor, Amor e Trovão, vai mesmo ser uma ameaça para esses deuses egípcios? Ou não? Ou isso não tem nada a ver e é uma coisa que simplesmente aconteceu nos quadrinhos, mas não vai vir para os cinemas? Vamos explicar isso tudo. Vamos pegar as origens das HQs e ver como isso pode ou não acontecer nos cinemas e nas séries de streaming. E tudo isso aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e saiu o episódio 3 de Cavaleiro da Lua mostrando a reunião da Enéade, o supergrupo dos deuses egípcios. Eu fiz um vídeo desmontando o episódio 3 de Cavaleiro da Lua que ficou completaço, exceto por uma parte, a parte dos deuses egípcios, que eu prometi que eu faria em um vídeo separado, porque senão o vídeo desmontado ficaria gigante. Se você não viu o meu vídeo desmontando o último episódio de Cavaleiro da Lua, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir, porque esse vídeo aqui vai ser dedicado a não só explicar a parte dos deuses naquele episódio, como também buscando não só a fonte dos quadrinhos, como também teorizando o futuro desses deuses. Então, vambora, porque eu quero muito conversar sobre isso com vocês. E se por acaso você aí não é inscrito no canal, pô, se inscreve, ativa as notificações para me dar uma força, não custa nada, pô. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente na família Loquia, acompanhando os próximos vídeos. Pô, clicou em se inscrever? Muito obrigado. E se você já faz parte da família Loquia, o meu muito obrigado aqui, meu abraço refrescante, porque eu acho que tá calor. E vamos continuar. Diferente de outros deuses da Marvel até agora, a origem dos deuses egípcios ainda não foi exatamente explicada, pelo menos não no UCM, no universo cinematográfico da Marvel. Porque os deuses nórdicos, eles são os asgardianos, são basicamente alienígenas com superpoderes. E os deuses mesopotâmicos, incas e de várias outras civilizações antigas seriam os eternos, ou pelo menos os eternos teriam sido confundidos com esses deuses em várias ocasiões. E eles, os eternos, também são alienígenas. Mas agora, e os deuses egípcios? Não ficou muito claro em Cavaleiro da Lua qual é a origem deles. E por isso, nós precisamos recorrer ao material de origem, aos quadrinhos. Nas HQs, alguns deuses egípcios já enfrentaram principalmente o Thor, mas foi estabelecido recentemente que os deuses egípcios estão presos no Other Void, ou outro vazio numa tradução literal aqui. É uma outra dimensão. E o Khonshu, ou uma manifestação do Khonshu, explicou para o Mark Spector que os deuses antigamente podiam viajar livremente para outras dimensões, só que eles não podem mais e só são capazes de projetar a própria consciência através de avatares. Sabendo disso, fica meio implícito que no UCM eles são a mesma coisa. Eles também parecem seres de outra dimensão. O vazio, como foi chamado pelo Khonshu na reunião da Enéade. E esses deuses, né, seres dessa outra dimensão, desse vazio, em algum momento da história da humanidade, decidiram vir para a Terra, mas eventualmente voltaram para onde vieram. Só que não deve ter Netflix lá de onde eles vieram, né? Porque na busca por um reality show, por um entretenimento, eles ainda decidiram ficar buscando avatares aqui na Terra só para ficar assistindo as coisas, né? Acompanhando as coisas sem interferir, só olhando. E eu vou comentar mais os possíveis motivos de por que eles continuarem fazendo isso, né? Continuarem só observando. Por que eles só observam? Mas antes, só para deixar bem claro, eu acho que tudo se conecta mesmo. Eles serem seres de outra dimensão e estarem presos nessa outra dimensão justifica nem o Khonshu nem nenhum dos outros deuses terem uma forma física
aqui na Terra. É como se eles estivessem na forma astral, estilo Doutor Estranho. E quando a anciã tirou o Doutor Estranho do próprio corpo, né, e explicou para ele que ele estava no plano astral, era como se o plano astral fosse uma outra dimensão mesmo, onde o espírito pode existir fora do corpo. O que acontece na série do Cavaleiro da Lua é que o Khonshu quer que os deuses saiam do vazio e venham com o seu corpo físico para a Terra. Só que os deuses não querem fazer isso. O grande problema é que o corpo da Amit aparentemente já está na Terra e é o que quer ser ressuscitado pelo vilão. Nesse caso, uma coisa que eu pensei é, e o Khonshu? Onde é que está o corpo físico do Khonshu? Será que o corpo físico do Khonshu está lá no vazio junto com os outros deuses? Ou o corpo do Khonshu está preso em algum lugar aí, alguma outra prisão interdimensional que não pode ser alcançada também? E outra dúvida, talvez a principal de todas, por que que os deuses egípcios não querem se expor? Que são duas coisas aqui bem diferentes. Primeiro, eles sumiram da Terra, eles foram embora há muito tempo atrás. E segundo, eles não querem voltar. E eles têm medo de serem descobertos. Eles não querem ser descobertos pela humanidade. Será que eles estão com medo de algo ou de alguém? E por que eles foram embora para começo de conversa? Não abandonamos a humanidade, ela nos abandonou, é o que um dos avatares dizem. E depois disso, é comentado que eles decidiram não se intrometer nos assuntos dos homens. A minha teoria é a seguinte: os deuses egípcios vieram para a Terra para comandar os humanos, achando que aqui ia ser tipo o parquinho deles. Eles queriam interferir nos assuntos da humanidade. Só que, eventualmente, eles foram expulsos. Daí, a humanidade nos abandonou seria a forma figurativa deles dizerem isso. Seria uma forma deles explicarem isso sem se humilharem, sem admitirem a derrota. Daí eles simplesmente falam que, a humanidade não nos quis mais. E eis que vem a questão: quem seria poderoso o suficiente para banir essas deidades de outra dimensão? E mais importante, não só banir eles lá no passado, mas manter eles afastados, manter eles com medo até os dias atuais. Porque se fosse simplesmente algo que aconteceu no passado, na atualidade os deuses poderiam voltar para a Terra. Então teria que ser uma ameaça para os deuses que ainda persiste nos dias atuais do universo cinematográfico da Marvel. E eu acho que essa ameaça para os deuses egípcios é nada mais, nada menos que o Mago Supremo. Nós vimos lá em Doutor Estranho 1, o Stephen Strange. Tudo bem que lá naquela época ele não era Mago Supremo, mas lá ele simplesmente expulsou o Dormammu, que era um ser de outra dimensão também. Estava querendo vir para a Terra, dominar essa dimensão aqui. E ele falou, não, nada disso, vai embora. Não, deu um jeito de expulsar o Dormammu. Então por que que um Mago Supremo de uma outra época não poderia ter feito o mesmo com os deuses egípcios? E mais, manter essa tradição aí, esse dever para os Magos Supremos seguintes. Vale lembrar que é o dever do Mago Supremo proteger a nossa realidade, como foi declarado pelo Doutor Estranho pro Tony Stark lá no primeiro encontro deles em Guerra Infinita. E se um grupo de seres tivesse tentado governar a nossa realidade, eu acho que o Mago Supremo veria como seu dever expulsar eles, é ou não é? Daí seria por isso que eles, os deuses egípcios, não querem chamar a atenção e se revelar até hoje, porque eles não querem chamar a atenção de quem quer que seja o Mago Supremo que esteja protegendo a realidade nos dias atuais. No momento que se passa a série do Cavaleiro da Lua, o Mago Supremo é o Wong. Então naquele momento ali, eles estariam com medo do Wong notar a presença deles e banir eles de alguma forma. Faz ou não faz sentido? Eu acho que faz muito sentido. E falando sobre os poderes, pela série deu pra gente perceber que cada divindade ali tem poderes relacionados às suas funções. O deus que ficou ali liderando o julgamento era ninguém menos que o Osíris, deus associado ao julgamento, e que em determinado momento, quando o Khonshu tentou socar o Arthur Harrow, conteve o Arthur Harrow com uma espécie de algema cósmica. Pô, faz sentido um deus que vai julgar uma pessoa ter a capacidade de conter essa pessoa. Por outro lado, Khonshu, que é o deus da lua, já demonstrou ter influência sobre os elementos do céu noturno. A lua, as estrelas, até o vento noturno. Então tudo isso se alinha, por exemplo, com como funcionam os poderes de alguns
alguns asgardianos. O Thor, por exemplo, tem poder sobre o trovão, a eletricidade, e por isso ele acabou sendo conhecido como Deus do Trovão. A diferença é que Thor existe na mesma dimensão da Terra e pode simplesmente visitar o planeta Terra através da Bifrost ou através de uma espaçonave, enquanto os deuses egípcios realmente vêm de uma outra dimensão, então é mais difícil para eles acessar o planeta Terra e nesse momento, como a gente já comentou, eles estão presos em outra dimensão e apesar de poderem usar um pouco dos poderes aqui através dos avatares, eles não podem ficar fisicamente na Terra. E, por favor, não confundir outra dimensão com outro universo. Várias dimensões formam um universo e vários universos formam um multiverso. Aí a coisa fica complicada, né? Porque tem algumas dimensões que podem atravessar vários universos, mas aí vai depender de quem está escrevendo a história, né? Continuando, na reunião da Enéade estão Hathor, Horus, Isis, Tefnut, Osíris e podemos somar o Khonshu e Ammit. Dá 7 deuses ali. Porém, a Enéade tem 9 deuses. Não foi isso que o Steven explicou lá no episódio 1? 2 deuses faltam ali. Que deuses são esses? No meu vídeo desmontando o episódio 1, eu expliquei que a Enéade, o grupo de deuses egípcios na Marvel e na mitologia, é diferente. Na Marvel, é possível que esses 2 deuses que estão faltando já tenham sido citados no UCM pelo único e eterno T'Challa do Chadwick Boseman. No filme Capitão América 3, Guerra Civil, quando o T'Challa perdeu o pai, ele explicou que na cultura dele a morte não é o fim. É o momento em que se estende a mão para Bast e Sekhmet, e você é levado para campos verdes onde você corre para sempre. Essas são as deidades, Bast e Sekhmet. Repara esse nome, Bast, a deusa do Pantera Negra, aquela lá, deusa Pantera dos quadrinhos e tal, ela é uma deidade egípcia, e isso é verdade nas HQs também. É possível que no UCM seja dito que, inclusive, o avatar da Bast é o próprio Pantera Negra. E isso indica que, dos deuses egípcios, talvez ela tenha sido a que menos interferiu com a humanidade, porque ela só teria oferecido conhecimento e orientação. Lá nos créditos iniciais de Pantera Negra 1, nós vimos a história de Wakanda. Bast só ofereceu uma orientação ali para o primeiro Pantera Negra e deixou os humanos seguirem o seu próprio rumo desde a antiguidade. E o Pantera Negra, de certa forma, mesmo sendo o avatar de Bast, não chamaria a atenção para ela, porque ele, o Pantera Negra, não usa o poder, o superpoder de Bast diretamente. Assim como o Cavaleiro da Lua usa uma armadura mística do Khonshu, e os outros avatares dos outros deuses usam superpoderes dos deuses, o Pantera Negra não usa isso. O Pantera Negra usa o poder da erva coração, usa o poder do Vibranium, usa o poder da tecnologia de Wakanda, enfim, Bast só orientou, só ofereceu sabedoria mesmo. Agora, onde é que Thor 4 pode se conectar nisso tudo? Toda essa história de deuses pode ser uma grande preparação para Thor, Amor e Trovão. Porque a gente sabe, né? Todos os filmes, todas as produções da Marvel Studios são conectadas. Tudo deixa uma pista para a próxima coisa. E Thor, Amor e Trovão vai ter como vilão o Christian Bale interpretando Gorr, um personagem que é a adaptação de outro personagem nos quadrinhos de mesmo nome, que tem a alcunha de Gorr, o carniceiro dos deuses. Porque nos quadrinhos o Gorr quer simplesmente matar todos os deuses do universo. E aí vem a questão, será que no filme, nos cinemas, o Gorr também vai ter esse objetivo e ele vai matar os deuses egípcios que acabaram de aparecer aqui em Cavaleiro da Lua? Será que ele vai matar os deuses antigos mesopotâmios, os Eternos? Será que o Gorr vai atrás dos Eternos? Vai atrás de todos os Asgardianos também? Será que é isso? Essa é a história? Vamos conversar sobre isso aqui, porque muitas pessoas estão me mandando mensagem, caramba, o Gorr vai matar os deuses aí, mas pode não ser bem assim. Não é porque o Gorr
Thor nos quadrinhos quer matar todos os deuses, que ele vai fazer isso nos filmes também. Vamos tomar muito cuidado com isso, porque a Marvel sempre adapta os conceitos dos quadrinhos e não traz 100% igual as coisas que estão nos quadrinhos. Vamos tomar cuidado com uma vez que isso aconteceu, das pessoas verem uma parada nos quadrinhos e acharem que é igual nos cinemas, hein? Nos quadrinhos tinha aquela história de que a Wanda Maximoff, Feiticeira Escarlate, era um ser Nexus. E aí, na série WandaVision, houve uma insinuação da palavra Nexus e muitas pessoas na internet começaram a teorizar que, pronto, estava confirmado, que a Feiticeira Escarlate e a Wanda eram um ser Nexus. Nos cinemas também estavam levando isso como fato, quando não era fato. O universo cinematográfico é uma coisa, os quadrinhos são outra. A mesma coisa vale para Gore. Nos quadrinhos, Gore quer assassinar todos os deuses. Nos cinemas, talvez não seja esse o objetivo dele. Vamos lembrar aqui quantos vilões e quantos personagens da Marvel são de um jeito nos quadrinhos, foram pro cinema de forma totalmente diferente. Só do Thor. Pô, a Hela dos quadrinhos é totalmente diferente da Hela dos cinemas. Nos quadrinhos, assim como na mitologia, a Hela é filha do Loki, pô, não do Odin. O próprio Thor, a história do novo martelo dele, o Stormbreaker, o Rompe-Tormentas, né? É totalmente diferente de como é nos quadrinhos. Então, essa história aí de achar que nos filmes tudo vai ser 100% igual a como é nos quadrinhos é um erro. Nós podemos sim e devemos usar os quadrinhos como um ponto de referência para nós teorizarmos, mas nunca achando que vai ser 100% igual. Comenta aqui o que você achou disso tudo, o que achou dos deuses egípcios. Vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você já assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.